Salmo 91. Afaste todo o mal que impede sua paz noite após noite e descanse na presença de Deus. Há noites em que algo dentro de você parece descer lentamente, como se uma sombra silenciosa se espalhasse pelo peito. Você apaga a luz, se deita, tenta relaxar, mas o coração começa a bater mais rápido do que deveria. A mente abre portas que você não queria revisitar. É como se o silêncio do quarto amplificasse tudo aquilo que você tentou ignorar durante o dia. E é nesse momento, exatamente quando ninguém vê, que o mal tenta sussurrar mais forte. Pensamentos que enfraquecem, memórias que machucam, medos que crescem no escuro. Você tenta se convencer de que vai passar, mas lá no fundo, sabe que não é apenas cansaço. É uma batalha. Uma batalha que se trava dentro de você todas as noites. E talvez você já tenha se perguntado, por que a noite parece tão pesada? Porque sempre à noite a ansiedade se levanta, os conflitos internos reaparecem e a paz parece distante. Por que existe esse território escuro onde os pensamentos ganham vida própria? A verdade é que a noite é o cenário perfeito para aquilo que deseja roubar sua paz. Quando tudo se cala, o inimigo tenta falar. Quando o corpo descansa, a alma desperta. Quando o mundo adormece, as guerras internas começam. Mas é justamente por isso que o Salmo 91 existe. Não como um poema bonito, não como um texto decorado, mas como um escudo espiritual para quem enfrenta batalhas secretas. O salmista sabia o que era caminhar por vales escuros, sentindo o peso de ameaças invisíveis. Ele sabia o que era ser atacado por pensamentos, por medos, por perigos que não tinham forma, e ao escrever estas palavras, deixou para você um refúgio seguro, uma promessa eterna, um abrigo secreto que não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Porque existe um lugar onde o mal não entra, existe uma sombra onde a ansiedade não domina, existe uma presença que muda tudo, e é nessa presença que você está prestes a entrar. Imagine por um instante o seu quarto transformado em um santuário, o ar ficando mais leve, a respiração encontrando ritmo, a alma se acalmando, como se alguém tocasse o seu ombro e dissesse: estou aqui, você não está sozinho. Às vezes a maior guerra é acreditar nisso, acreditar que Deus realmente está perto quando o medo parece maior do que a fé, acreditar que Ele protege quando você se sente vulnerável, acreditar que Ele vela por você quando seus pensamentos te acusam. Mas hoje, neste exato momento, algo dentro de você já começou a mudar. Você está sendo chamado para dentro do abrigo do Altíssimo, chamado a descansar sob a sombra do Onipotente, chamado a entregar o peso, chamado a respirar de novo. E talvez você esteja ouvindo esta mensagem sem saber exatamente o que procura. Apenas sentiu que precisava ouvir alguma coisa, qualquer coisa, para acalmar o coração. Mas saiba disso. Ninguém chega ao Salmo 91 por acaso. Quem encontra este salmo é porque foi encontrado primeiro por Deus. Ele viu suas noites mal dormidas. Ele ouviu seus pensamentos silenciosos. Ele percebeu suas lutas escondidas. Ele conhece a dor que você não conta para ninguém. E é por isso que esta palavra chegou até você. Para lembrar que nenhuma sombra é maior do que a presença dele. Nenhum medo é maior do que o amor dele. Nenhuma noite é tão escura que a luz dele não possa atravessar. Enquanto você ouve esta mensagem, algo já está acontecendo dentro de você. Uma reorganização, um realinhamento, uma aproximação. O Espírito Santo está te levando para um lugar seguro. Um lugar onde a paz não depende das circunstâncias. Onde a alma respira diferente. Onde o coração finalmente descansa. E é daqui, dessa presença que agora te envolve, que começaremos nossa jornada pelo Salmo 91. Uma jornada que vai te ensinar a reconhecer a ansiedade que se disfarça, a identificar o mal que tenta se esconder, a fortalecer a fé que te protege e a descobrir o descanso que só Deus pode oferecer. Quando a ansiedade noturna se disfarça de normalidade, ela não chega com alarde, ela se apresenta como preocupação normal, coisa da mente, só mais um dia difícil. Mas no fundo, a ansiedade noturna carrega um veneno silencioso.
Ela corrói sua paz aos poucos, sem que você perceba. Você deita, mas não descansa. O corpo quer dormir, mas a mente acelera. E quando você pensa que é apenas cansaço, está lidando com algo muito mais profundo. A ansiedade, muitas vezes, não grita, ela sussurra. E justamente por isso é tão perigosa. Porque se disfarça de rotina, se veste de lógica, se esconde atrás de responsabilidades. Mas quando a noite chega e todas as distrações se vão, ela se revela. Inquietação sem causa aparente, medo sem nome, peso sem explicação. Talvez você esteja tão acostumado com esse estado que já o chama de normal. Mas isso não é normal. Deus não criou você para viver assim. Não é natural dormir com o coração pesado, acordar com a alma cansada, viver como se estivesse em constante alerta. Existe um alarme interno disparando todas as noites, e você está tentando silenciar com força de vontade. Mas o que esse alarme está dizendo é: você precisa de descanso de verdade, não só físico, mas espiritual, emocional, mental. Porque ninguém aguenta viver em estado de sobrevivência todos os dias. Você não foi criado para lutar sozinho o tempo todo. Há um lugar de refúgio. E esse lugar não é um conceito, não é um devaneio, não é uma técnica. É uma pessoa. É a presença do Altíssimo. A ciência já entende que a mente ansiosa ativa áreas do cérebro ligadas ao medo, à vigilância, à antecipação de perigo. E à noite, quando a luz se apaga e os estímulos externos desaparecem, essas áreas continuam acesas. O que o Salmo 91 faz, então, é agir como uma chave espiritual que desativa essas zonas de alarme interno e ativa a confiança. Ele não diz que o mal não existe. Ele declara que existe um abrigo mais forte do que o mal. Um esconderijo que não exige fuga, mas entrega. Quando o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está falando de alguém que aprendeu a fazer do descanso sua arma, que trocou o controle pela confiança, que descobriu que Deus está no comando até quando tudo parece desordenado. A ansiedade é a voz do medo tentando tomar o lugar da fé. Mas ela não pode resistir a uma mente renovada pela verdade. E a verdade é que você está protegido. Mesmo que o seu corpo esteja tenso, mesmo que sua mente esteja agitada, mesmo que suas emoções estejam embaralhadas, Deus não saiu do controle. O seu quarto, agora mesmo, pode ser transformado num campo de paz. Não pela força do seu pensamento, mas pela presença real de um Deus que diz: venha para o meu abrigo, deixe que eu cuide de você esta noite. Essa é a chave. Não é sobre se esforçar para não sentir ansiedade. É sobre aprender a repousar em alguém maior do que ela. Você não está sozinho nessa luta. Você não está doente por sentir o que sente, mas também não precisa aceitar isso como parte da sua identidade. A ansiedade pode ter se disfarçado por muito tempo, mas agora ela foi exposta à luz da palavra. E quando a luz entra, o que está oculto precisa sair. Há paz disponível para você. E ela começa agora, quando você escolhe confiar que existe um abrigo. E que esse abrigo é o próprio Deus, estendendo os braços sobre a sua mente, envolvendo seu coração, aquecendo sua alma. Como um pai que vela enquanto o filho dorme. Como uma promessa viva que diz: você vai dormir em paz, porque eu estou aqui. Os pensamentos que não vieram de você. A influência oculta do mal. Você já percebeu como, durante a noite, certos pensamentos simplesmente aparecem? Eles não pedem licença, não esperam lógica, não precisam de contexto. Apenas surgem. De repente, um medo que você não sentia há anos volta. Uma lembrança que parecia resolvida reaparece. Uma ideia cruel invade a mente e você se pergunta: por que estou pensando isso? O mais assustador é quando esses pensamentos não parecem ter nascido de dentro. É como se tivessem sido lançados, como setas, como vozes que não são suas, mas tentam se passar por você. E nesse exato ponto, o Salmo 91 começa a se revelar mais do que uma oração. Ele se torna discernimento espiritual.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará seguro das setas que voam de dia. Você já leu esse trecho? Essas setas não são literais, são mentais, emocionais, espirituais. São pensamentos que carregam veneno, dúvida, culpas do passado, acusações, mentiras disfarçadas de verdades, vozes que dizem que você é fraco, que Deus te abandonou, que nada vai mudar. Mas o mais sutil dessas setas é que elas tentam se disfarçar de pensamentos naturais. Elas querem que você pense que foi você quem criou aquilo. E assim, sem perceber, você começa a alimentar um veneno que não nasceu em você. Você abraça uma ideia que veio de fora, e isso, noite após noite, vai minando sua fé e sua identidade. Mas há algo que precisa ser dito com clareza. Nem todo pensamento que entra na sua mente merece um lugar no seu coração. Nem toda ideia é sua. Nem toda culpa é verdadeira. Nem todo medo é legítimo. O Salmo 91 é um convite à vigilância interior. Não basta apenas dormir em um lugar seguro. É preciso também guardar a mente como quem protege um tesouro. Porque é nela que a paz se instala ou se perde. O inimigo das nossas almas não tem poder para dominar sua vida, mas ele tenta influenciar seus pensamentos. E se conseguir isso, pode mudar a forma como você enxerga tudo, sua fé, seu futuro, seu valor. É por isso que precisamos aprender a identificar o que é nosso e o que foi plantado. A palavra de Deus é como uma lâmpada que ilumina e revela o que é verdadeiro. O Espírito Santo sussurra verdades que expulsam as mentiras mais profundas. Ele não grita, não impõe, mas fala com autoridade. E quando ele fala, os pensamentos que não vieram de você perdem força. Eles não resistem à presença, não resistem à verdade, não resistem à luz. Essa é a hora de orar com consciência. Senhor, filtra meus pensamentos, me mostra o que veio do teu espírito e o que foi lançado como armadilha. Me ensina a rejeitar o que me afasta de ti e a guardar só o que me aproxima da tua paz. Essa oração, feita de forma sincera, já é um ato de guerra espiritual. E o céu inteiro se move quando um filho de Deus decide não aceitar como verdade aquilo que o mal plantou no escuro. Você tem autoridade para isso. Você tem direito a uma mente protegida. Você tem acesso a um esconderijo onde o inimigo não pode entrar. O Salmo 91 não é apenas consolo, é defesa, é discernimento, é cura. E neste momento, enquanto você ouve, algo já está sendo alinhado dentro de você. Os pensamentos que te feriam estão sendo expostos. A paz que parecia distante está se aproximando. E o que parecia confuso começa a se dissolver sob a presença daquele que tudo vê, tudo conhece e tudo cura. Você não está à mercê dos seus pensamentos. Você está nas mãos de um Deus que guarda sua mente como um campo sagrado. O quarto como altar, convertendo seu ambiente em território sagrado. O lugar onde você dorme pode parecer apenas um cômodo. 4 paredes, uma cama, talvez uma janela entreaberta. Mas, espiritualmente, esse espaço se torna o campo onde suas maiores batalhas são travadas ou vencidas. É ali que o corpo tenta descansar enquanto a mente revira tudo o que o dia não conseguiu resolver. É ali que pensamentos solitários ganham volume, onde angústias se tornam quase palpáveis. Por isso, o quarto nunca foi apenas um lugar de descanso. Ele pode se tornar um altar, e você precisa decidir o que esse ambiente será. Um refúgio de Deus ou uma extensão da guerra que acontece dentro de você. Deus sempre santificou lugares comuns quando corações sinceros o buscavam ali. Um deserto virou terra santa quando Moisés se aproximou com reverência. Um estábulo virou berço da salvação quando Jesus nasceu ali. Uma prisão virou santuário quando Paulo cantava em meio às correntes. Por que o seu quarto não poderia se tornar um altar? Não é sobre rituais, é sobre intenção, sobre presença, sobre transformação do ambiente através da fé. Quando você convida o Espírito Santo para ocupar esse espaço com você, algo muda. A atmosfera muda. O ar parece mais leve. As vozes internas perdem força.
A noite deixa de ser uma ameaça e começa a se parecer com o colo de Deus. A psicologia ambiental já comprova que o lugar onde dormimos influencia profundamente nosso estado emocional. Cores, objetos, sons, cheiros, tudo contribui para o que sentimos naquele espaço. Mas há uma dimensão ainda mais profunda, o espiritual. O que você alimenta no seu quarto molda o que ele representa para sua mente e alma. Se ele é o lugar da preocupação, da pressa, da culpa, do medo, então você dorme num campo de batalha sem proteção. Mas se ele se torna um altar, um lugar de oração, de entrega, de presença, então até o silêncio se torna oração. Até o escuro se torna abrigo. Transformar o quarto em altar não é sobre decoração, mas sobre consagração. É entrar no ambiente e declarar: esse lugar pertence a Deus, essa noite será dele. Esses pensamentos serão filtrados por sua presença. Esse sono será protegido por suas asas. E quando essa verdade se instala, tudo ao redor responde. O medo perde território. A ansiedade recua. A alma sente que está em solo sagrado, porque onde Deus habita, o mal não permanece. Salmo 91 não fala de um templo feito por mãos humanas. Ele fala de um esconderijo eterno, acessível em qualquer lugar, inclusive onde você está agora. Talvez sua casa esteja em silêncio, mas sua alma ainda grita. Talvez você tenha buscado paz em 1000 lugares e ainda não encontrou. Talvez seu quarto seja hoje um lugar de peso, de lembranças ruins, de noites difíceis. Mas isso pode mudar, agora. Porque o altar não depende do local, depende da entrega. E a entrega começa com um sussurro sincero. Deus habita aqui. Fica comigo essa noite. Toma esse espaço como teu. É assim que começa a transformação. É assim que o ordinário se torna sagrado. E quando isso acontece, não é apenas o ambiente que muda, é você que muda dentro dele. O abrigo do Altíssimo está ao alcance de uma oração. E quando você escolhe transformar seu quarto em altar, você declara: aqui o mal não tem vez. Aqui, quem reina é a paz. Esse é o seu lugar seguro, e Deus está esperando para habitá-lo com você. Você está dormindo ou apenas fugindo da realidade? Muitas pessoas acham que estão descansando, mas na verdade, estão apenas fugindo. Fecham os olhos não por paz, mas por exaustão. Apagam as luzes não para silenciar o mundo, mas para se esconder dele. O travesseiro vira esconderijo. A cama, um abrigo contra aquilo que não querem enfrentar. Elas dormem, mas não descansam. A mente continua girando, o coração continua apertado e a alma ainda alerta. No fundo, não é sono, é fuga. E é aqui que o Salmo 91 se torna mais do que uma promessa de proteção. Ele se transforma num espelho, um espelho que revela: você não precisa fugir. Você precisa ser curado. Há uma diferença imensa entre dormir para escapar da dor e dormir porque se está em paz. A primeira opção é uma tentativa desesperada de não sentir. A segunda é uma entrega sincera ao cuidado de Deus. Quando o salmista fala em refúgio, ele não está falando de esconderijo por medo. Está falando de descanso por confiança. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar para se esconder da verdade. É o lugar onde a verdade liberta você do que te aprisiona. Talvez você tenha passado noites assim. Deitou com o corpo pesado e a alma inquieta. Não queria pensar, não queria lembrar, não queria sentir. Só queria que a noite passasse rápido. Só queria que o dia seguinte não trouxesse mais um peso. Você sobreviveu, mas não descansou. Sobreviveu, mas não foi restaurado. A fuga tem aparência de descanso, mas dentro dela mora um cansaço ainda maior, porque fugir nunca resolve. Apenas adia o encontro com aquilo que Deus quer curar, e Ele não te chama para fugir da dor. Ele te chama para atravessar a dor com Ele. Deus não evita as suas sombras, Ele caminha com você dentro delas. Ele não rejeita seu cansaço, Ele se oferece para carregar com você. E o que Ele quer noite após noite é que você troque a fuga pela confiança. Que você diga: Senhor, eu não quero apenas dormir, eu quero descansar,
eu quero entregar. Porque dormir em fuga é cair num abismo, mas dormir em Deus é repousar nos braços do Pai. Há uma diferença que muda tudo. É por isso que o Salmo 91 não diz aquele que se esconde, mas sim aquele que habita. Habitar é permanecer, é confiar, é saber que aquele lugar é seguro mesmo quando os ventos sopram lá fora. Você pode dormir como quem tenta fugir, ou pode dormir como quem se entrega a um Deus que vela por você. A escolha muda tudo. A primeira te leva ao esgotamento, a segunda, à restauração. Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais fingir que está tudo bem só para conseguir fechar os olhos. Você pode se render, pode se derramar, pode chorar se quiser, pode suspirar fundo e dizer: Deus, eu não quero mais correr de mim mesmo. Fica comigo nessa noite. E Ele ficará, porque Ele nunca deixou. Mesmo quando você dormia apenas para esquecer, Ele permanecia ali, esperando o momento em que você diria: não quero mais fugir, quero ser curado. E esse momento é agora. A maldição da repetição, quando o mesmo medo volta toda noite. Você já percebeu como certas noites parecem iguais? Não importa o quanto você ore, leia, tente esquecer, o mesmo medo volta, a mesma angústia se repete, o mesmo pensamento corrosivo reaparece, como se existisse um ciclo oculto, um padrão silencioso que insiste em invadir suas madrugadas. Isso não é coincidência, é um ciclo espiritual e emocional, um tipo de mal que se alimenta da rotina emocional não tratada. E o Salmo 91, mais uma vez, surge como a chave que pode quebrar essa maldição. A palavra diz: peste que se propaga nas trevas, terror noturno. Essas expressões descrevem o que a alma vive quando repete, noite após noite, os mesmos tormentos. Ciclos de pensamentos obsessivos, pesadelos frequentes, lembranças traumáticas, inseguranças que renascem com o pôr do sol. Esse tipo de mal, escondido nas dobras da alma, não é vencido com esforço humano. Ele precisa ser desmascarado e enfrentado com luz, luz da palavra, luz da verdade, luz da presença de Deus. O que se esconde nas trevas precisa ser revelado pelo refúgio que o Salmo oferece. Muitas vezes, esse padrão de repetição tem raízes profundas, traumas não tratados, culpas silenciosas, dores esquecidas que continuam pulsando debaixo da superfície. A psicologia chama isso de loops inconscientes, a alma de feridas abertas, a Bíblia de brechas espirituais. Mas o nome que damos pouco importa. O que importa é reconhecer que você não precisa viver assim. O que acontece toda noite pode ser interrompido por uma decisão tomada agora. Colocar tudo isso diante de Deus, com coragem, com verdade, com rendição. É fácil cair na armadilha de achar que essa repetição é parte da sua identidade, que você é assim mesmo, que já tentou mudar e não conseguiu, que vai ter que conviver com isso. Mas isso é mentira. Você não foi criado para repetir sofrimento, foi criado para renovar esperança. Você não foi chamado para andar em círculos, foi chamado para andar em fé. E Deus não te trouxe até aqui para observar seu cansaço. Ele te trouxe para interromper esse padrão com a autoridade que há na sua palavra. Quando você ora o Salmo 91 com fé, você não está apenas dizendo palavras bonitas, está decretando uma nova realidade espiritual. Está construindo um muro de verdade onde antes havia brechas de medo. Está trocando repetição por renovo. Está dizendo para o mundo invisível: aqui o ciclo termina. Porque onde o nome de Deus é invocado com sinceridade, o mal perde o direito de continuar. A repetição é quebrada pela revelação. E você está sendo revelado agora como alguém que pertence ao Altíssimo, que habita sob suas asas e que não será mais refém do medo noturno. Essa noite pode ser diferente. Não porque tudo ao redor mudou, mas porque você decidiu mudar o que carrega dentro. E quando o interior muda, o padrão externo quebra. A maldição da repetição é real, mas o poder de Deus é maior. E quando ele entra, nada permanece como antes.
A oração que muda o clima espiritual do ambiente. Você já sentiu que o ambiente ao seu redor pesa, mesmo quando tudo parece calmo? Às vezes, não há barulho, não há confusão, mas o ar parece denso, o coração aperta sem razão aparente e um desconforto invisível toma conta do lugar. Isso não é imaginação, é atmosfera espiritual, e o Salmo 91 revela que a oração tem poder para alterar esse clima, não só dentro de você, mas ao seu redor. Quando o mal tenta habitar onde a fé deveria reinar, a oração se levanta como vento que limpa o ar, como luz que rompe o nevoeiro. A presença de Deus não apenas consola, ela ocupa território. O ambiente em que você dorme carrega memória emocional. Cada espaço guarda traços do que foi dito, sentido, escondido. Palavras de raiva, choros silenciosos, medos não expressos. Tudo isso fica, ainda que os olhos não vejam. E noite após noite, o espírito daquele ambiente influencia o estado da sua alma. Mas há uma promessa que transforma tudo. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem. Quando você ora com fé, os anjos se movem. A atmosfera responde, o quarto se transforma, e o que antes oprimia, agora se curva diante da presença do Altíssimo. A oração não precisa ser longa, nem cheia de palavras bonitas, mas precisa ser verdadeira. Precisa partir de um coração que diz: Senhor, esse lugar é teu. Purifica o que meus olhos não alcançam. Tira o que pesa. Preenche com tua paz. E Ele faz. O Espírito de Deus não precisa de grandes atos para agir. Basta um clamor sincero, uma entrega real, uma busca honesta. E o que antes era prisão, vira refúgio. O que antes oprimia, agora acalma. O clima espiritual muda quando a oração se torna a linguagem do ambiente. A ciência já mostrou que a oração tem poder de reduzir níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Mas o que ela não consegue medir é o poder da oração que move os céus. Porque essa oração muda não só o cérebro, mas a atmosfera. Ela abre espaço para que a presença de Deus reine onde o medo tentava governar. E quando o Senhor reina, o mal recua. Quando o Espírito entra, as sombras saem. Quando a paz se instala, a ansiedade perde sua morada. Não é exagero dizer que uma oração pode mudar tudo. Pode mudar seu coração. Pode mudar o clima da sua casa. Pode mudar o final da sua noite. Pode mudar o rumo da sua alma. Porque o ambiente espiritual não é neutro. Ele responde à autoridade da palavra. E a palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está sob proteção, está sob cobertura, está em lugar seguro, está cercado por anjos, está guardado por promessas. Ore, declare, consagre o seu quarto, sua mente, seu descanso. Peça que Deus habite ali com você, que o Espírito Santo vigie cada canto, que o nome de Jesus seja declarado sobre cada sombra. Faça do seu quarto um lugar onde o mal não resiste, um ambiente onde a oração é mais forte que qualquer pensamento sombrio. E quando você fizer isso, vai perceber, o ar muda. A alma silencia, a presença dele enche tudo, e onde ele está, até a noite se curva. A presença que não se vê, mas se sente, o abrigo do Altíssimo. Nem sempre você vai sentir algo extraordinário, nem sempre o coração vai queimar, os olhos vão se encher d'água ou o corpo vai estremecer. Há noites em que tudo parece comum, o silêncio é absoluto, o céu parece distante, e o seu quarto é apenas mais um espaço escuro. Mas é justamente aí que o Salmo 91 revela sua beleza. Ele não depende da sua percepção, ele depende da fidelidade de Deus. Porque o abrigo do Altíssimo não é acessado por emoção, é acessado por fé. Você pode não ver, pode não sentir, mas isso não muda a verdade. Ele está presente, como sombra que cobre, como escudo que protege, como silêncio que guarda. Você já esteve debaixo de uma sombra em pleno sol? Você sabe que ela está ali, mesmo que não veja quem a projetou. É assim com Deus. Ele te cobre antes mesmo que você perceba. Ele se adianta ao mal. Ele intercepta ataques que você nunca saberá que existiram.
E tudo isso acontece enquanto você pensa que está sozinho. A nossa geração aprendeu a medir a presença de Deus pela intensidade da experiência. Mas o Salmo 91 nos ensina outra coisa. Habitar no esconderijo do Altíssimo é escolher confiar na presença dele, mesmo quando os sentidos falham. Porque fé não é emoção elevada. Fé é certeza silenciosa. É saber que, mesmo no escuro, ele continua sendo luz. Mesmo no caos, ele continua sendo abrigo. Mesmo na ausência de sinais, ele continua sendo Deus. A presença dele é como o ar, invisível, mas essencial. Você não o vê, mas ele te sustenta. E nessa noite, ainda que seu coração esteja cansado, ainda que os pensamentos tentem te enganar, a presença dele está envolvendo você. Ele não te abandona porque você está fraco. Pelo contrário, é na fraqueza que ele se revela abrigo, é na dúvida que ele se firma como certeza. É no silêncio que ele fala mais profundo. Pare por um instante agora, respire fundo, perceba algo. O mundo desacelera quando você se permite apenas existir diante de Deus, sem performance, sem esforço, apenas sendo. E é nesse lugar que o abrigo do Altíssimo se manifesta. Como colo, como sombra protetora, como abraço sem palavras. A presença dele não precisa de prova, ela só precisa ser recebida. Você não precisa forçar sensações, você precisa apenas descansar. Deus é maior do que os seus sentimentos, ele é mais real do que a sua dúvida, ele é mais fiel do que sua oscilação emocional. E hoje, ele está te ensinando a repousar na confiança, a habitar na presença, a não depender de sinais, mas de promessas, a não seguir o que sente, mas o que crê. E quando essa verdade penetra no coração, tudo muda, porque o medo perde voz, a ansiedade perde espaço e o coração encontra paz, não porque o ambiente mudou, mas porque a alma reconheceu. Eu estou no abrigo, eu estou coberto, eu estou guardado. Isso é fé, e essa fé é o que te sustenta nesta noite. A presença que não se vê, mas se sente, o abrigo do Altíssimo. Nem sempre você vai sentir algo extraordinário. Nem sempre o coração vai queimar, os olhos vão se encher d'água ou o corpo vai estremecer. Há noites em que tudo parece comum. O silêncio é absoluto, o céu parece distante e o seu quarto é apenas mais um espaço escuro. Mas é justamente aí que o Salmo 91 revela sua profundidade. A presença de Deus não depende da intensidade da sua emoção, mas da constância da fidelidade dele. A presença dele não é teatral, não exige sinais grandiosos. Ela se manifesta como sombra que cobre, como paz que não faz barulho, como proteção que opera mesmo quando você está distraído. A sombra é uma imagem poderosa. Você sabe que ela está lá, mesmo sem ver a fonte que a projeta. Assim é o abrigo do Altíssimo, invisível, real, permanente. Ele te guarda antes mesmo que você perceba que precisava de proteção. O problema é que nossa geração foi treinada a medir Deus pelo que sente. Se sente calor, acham que ele está perto. Se não sente nada, acham que ele se afastou. Mas a fé bíblica não é sustentada por sensações, é sustentada por convicção. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa confiar quando tudo dentro de você quer duvidar. Significa descansar mesmo quando a alma está trêmula. Significa acreditar que Ele está contigo mesmo quando a noite parece vazia. E talvez hoje você esteja assim, tentando entender por que sente tão pouco, por que parece não perceber nada de espiritual, por que o silêncio de Deus soa tão longo. Mas o silêncio não é ausência, é cuidado. É proteção acontecendo nos bastidores. É Deus lutando batalhas que você nunca verá. É Ele interceptando medos, desviando ataques, acalmando tempestades internas que você nem soube nomear. Respire por um instante. Perceba algo sutil. A paz começa a se aproximar quando você para de exigir explicações e apenas aceita a presença. Deus não precisa provar nada para estar com você. Ele está. Ele sempre esteve. E o Salmo 91
afirma que quem habita nesse abrigo vive debaixo de uma sombra constante. Mesmo quando a alma não consegue sentir, mesmo quando a mente está cansada, mesmo quando o coração vacila. A presença dele é como o ar. Você não vê, mas depende dele para viver. E agora, neste exato momento, essa presença está envolvendo você de um jeito silencioso e profundo. Ela não invade, não pressiona, não impõe. Ela acolhe, ela cobre, ela sustenta. Ela faz aquilo que ninguém consegue ver, mas que você sente aos poucos, como um alívio que se aproxima, como um peso que começa a sair do peito. A confiança não é fruto da emoção, é fruto da entrega. E quando você aprende a descansar na presença que não se vê, descobre o que significa estar verdadeiramente guardado. Deus está aqui, mesmo quando tudo diz que não. Ele é teu abrigo, tua sombra, tua segurança, e é nessa certeza silenciosa que sua alma começa a respirar em paz. Dormir como quem entrega o controle a Deus. Há uma diferença profunda entre deitar para dormir e deitar para entregar. Muitas pessoas fecham os olhos, mas continuam segurando o mundo com as próprias mãos. Continuam tentando antecipar problemas, continuam ensaiando conversas, continuam resolvendo crises que ainda nem aconteceram. O corpo está deitado, mas a alma está em pé, em alerta, lutando sozinha contra aquilo que nunca foi chamada para carregar. E é exatamente essa luta invisível que rouba o descanso, que esgota a mente, que consome o espírito. O Salmo 91 surge como resposta para esse cansaço oculto. Ele não ensina apenas a dormir, mas a confiar. O medo de perder o controle é um dos maiores ladrões de paz durante a noite, porque a escuridão nos lembra que existem coisas que não conseguimos ver, nem prever, nem impedir. E o coração humano detesta isso. Ele quer garantias, quer explicações, quer segurança total antes de descansar. Mas Deus nos chama para o contrário, para descansar antes de entender, confiar antes de ver, entregar antes de ter respostas. O descanso é um ato espiritual de fé. É dizer: Senhor, enquanto eu durmo, Tu velas. Enquanto eu paro, Tu age. Enquanto eu descanso, Tu me sustentas. Você talvez tenha vivido noites em que tentou controlar pensamentos, emoções, medos, como quem tenta segurar água com as mãos. Quanto mais tenta, mais escapa. Quanto mais força, mais se cansa. O corpo pede pausa, mas a mente insiste em carregar os pesos do dia. E esse é o lugar onde Deus sussurra: solte. Não tente segurar o que é meu. Não lute batalhas que eu já assumi por você. Você pode descansar. Há um poder quase inexplicável na entrega. É como se o coração finalmente entendesse que não precisa ser forte o tempo inteiro, que não precisa resolver tudo sozinho, que pode deitar e confiar, porque há um Deus que não dorme. Dormir em Deus não é passividade, é confiança, é entregar o que não cabe mais em você, é permitir que Ele reorganize aquilo que sua mente não alcança, é reconhecer que existe um trono acima da sua angústia, e quando essa verdade se instala, o sono deixa de ser fuga e se torna descanso. Deixa de ser cansaço acumulado e passa a ser renovação profunda. A alma encontra um lugar para repousar porque percebe que não precisa mais controlar tudo. Existe alguém maior, atento, presente, vigilante. Talvez você esteja acostumado a deitar com os ombros tensos, com a mandíbula travada, com o pensamento acelerando como um motor que não desliga. Talvez você durma cansado e acorde ainda mais pesado. Mas essa rotina pode mudar agora. Porque Deus está te chamando para uma noite de entrega verdadeira. Não é sobre repetir, eu confio. É sobre sentir o corpo afrouxar, a mente desacelerar, o peito expandir, porque a alma finalmente entendeu. Eu posso descansar, eu posso deixar nas mãos dele. E é assim que a noite se torna sagrada. Quando você para de lutar para controlar tudo e simplesmente permite que Deus seja Deus. O Salmo 91 te convida exatamente a isso, a dormir como quem está protegido, guardado, amparado,
amado, como quem sabe que o mundo não desaba porque você dormiu, como quem percebe que a vida continua nas mãos certas, nas mãos dele. A noite como campo de batalha e a palavra como espada. A noite sempre revelou aquilo que o dia tenta esconder. Quando o mundo desacelera e o silêncio toma conta do ambiente, a alma se vê diante de tudo o que evitou. Medos antigos, culpas guardadas, inseguranças que acordam no escuro. É por isso que tantas pessoas descrevem a noite como um campo de batalha. Não porque algo externo ameaça sua vida, mas porque o interior fica exposto. E quando o interior está vulnerável, o inimigo tenta atacar exatamente onde dói. É nesse cenário que o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto e se torna uma arma. A palavra não foi escrita para ser apenas lida, foi escrita para ser usada. Ela é escudo quando te cobre, mas é espada quando você declara. A diferença entre quem sofre na noite e quem vence na noite está no que faz com aquilo que sente. Quem sofre tenta raciocinar seus medos. Quem vence declara a palavra contra eles. Porque pensamentos não se vencem com pensamentos, se vencem com verdade. E a verdade é a única arma capaz de cortar a raiz do medo. O medo não responde à lógica, mas responde à palavra. O terror noturno não se impressiona com força humana, mas se curva diante do nome do Senhor. Muitas vezes, você tenta lutar com seus próprios recursos, tenta pensar positivo, tenta ignorar o que sente, tenta racionalizar a dor, tenta se convencer de que está tudo bem. Mas essas estratégias são como atirar pedras contra um adversário invisível. Elas aliviam por um momento, mas não vencem a batalha. A batalha espiritual exige armas espirituais, e a principal delas é a palavra declarada com fé. Quando você diz, 1000 cairão ao meu lado, mas eu não serei atingido, você não está recitando, está guerreando, está fazendo da voz um instrumento de vitória, está tomando de volta o território que a ansiedade tentava ocupar. Desde o início da história bíblica, Deus sempre mostrou que a vitória começa naquilo que é dito. Jesus venceu o deserto não com pensamentos, mas com a palavra. Davi venceu o gigante não com força, mas com declaração. Paulo venceu prisões com cânticos. A alma só aprende a descansar quando descobre que não está desarmada. E você não está. Mesmo cansado, mesmo tremendo, mesmo confuso, você tem uma espada nas mãos. E ela corta sombras, desmonta mentiras, desarma o medo. É por isso que, quando a noite virar batalha, você não deve ficar em silêncio. O silêncio é terreno fértil para a ansiedade. A palavra é o golpe que interrompe o avanço dela. Declare o Salmo 91. Declare a proteção de Deus. Declare que você habita no abrigo do Altíssimo. Não importa se a emoção não acompanha, porque a fé não depende da emoção. A emoção é que segue a fé. A palavra dita no escuro se torna luz dentro de você, e essa luz enfraquece o que te assusta. Talvez você nunca tenha percebido, mas muitas das suas lutas acontecem porque você tenta enfrentá-las sozinho, com a mente cansada, com emoções frágeis, com pensamentos confusos. Mas hoje, Deus está te lembrando. Você tem armas, armas poderosas, armas espirituais, armas que funcionam. E quando você aprender a usá-las, a noite deixará de ser ameaça e se tornará território de vitória. Porque quem declara a palavra não luta desarmado, luta acompanhado, luta coberto, luta vencendo. A paz não é ausência de guerra, é presença de Deus. Muita gente acredita que paz é quando nada de ruim acontece, quando não há problemas, quando a mente está quieta, quando o coração não dói. Mas isso não é paz, isso é ausência de conflito. E a ausência de conflito não transforma ninguém, não cura ninguém, não fortalece ninguém. A paz verdadeira, a paz bíblica, a paz do Salmo 91, não nasce da calmaria externa, mas da presença interna de Deus. É a paz que permanece mesmo quando tudo ao redor desaba. É a paz que sustenta mesmo quando o coração está cansado. É a paz que protege mesmo quando a noite está escura.
Essa paz não ignora a guerra. Ela existe no meio dela. Davi aprendeu isso fugindo de inimigos. Elias aprendeu isso enfrentando o deserto. Paulo aprendeu isso preso, cercado por correntes. A paz que vem de Deus não depende do cenário, depende da presença. Você pode estar passando por pressões profundas, decisões difíceis, medos que você não revela para ninguém. Pode estar lutando contra pensamentos que parecem maiores do que você. Pode estar atravessando dias pesados e noites inquietas. Mas se Deus estiver ali, você permanece de pé. É por isso que tantas pessoas se frustram buscando paz onde ela nunca poderá ser encontrada, nas circunstâncias. Esperam que o dia esteja perfeito para conseguir descansar. Esperam que as contas se resolvam, que a ansiedade desapareça, que o problema se resolva, que a vida se ajeite. E enquanto isso não acontece, vivem paralisadas, sempre esperando uma condição ideal para sentir aquilo que Deus já ofereceu agora. A paz dele não é consequência, é presença. Não é recompensa, é promessa. Você talvez esteja tentando arrumar a vida inteira para conseguir dormir em paz, tentando controlar tudo para enfim se sentir seguro. Mas a paz não vem quando você controla, ela vem quando você confia. A paz não brota quando tudo dá certo, ela brota quando você entende que Deus está no controle mesmo quando nada faz sentido. A paz verdadeira é sobrenatural. Ela não depende do que acontece ao redor, ela depende de quem habita dentro de você. É por isso que o Salmo 91 não promete ausência de perigo, promete proteção no perigo. Não promete ausência de ataques, promete vitória sobre eles. Não promete ausência de noite, promete luz no meio dela. O mal pode tentar, a ansiedade pode soprar, o medo pode pressionar. Mas a presença de Deus permanece. E onde ele permanece, a guerra perde domínio. O caos perde força, o medo perde voz. Respire fundo. Sinta isso. A paz de Deus não está pedindo que você se prove forte. Ela está apenas pedindo que você permita que ele te cubra. Essa paz é abrigo, é sombra, é aconchego, é descanso que não exige explicação. E quando ela chega, algo dentro de você se reorganiza. A alma desarma, a mente suaviza. O coração entende que não está sozinho, nunca esteve. A paz não é a ausência da guerra. A paz é o Deus que atravessa a guerra com você. Os nomes ocultos do mal: medo, rejeição, culpa e abandono. Muitas vezes, imaginamos o mal como algo grandioso, visível, ameaçador. Mas o mal que mais destrói não chega com barulho. Ele chega como sensação, como pensamento, como memória, como emoção que nunca foi tratada. O mal que mais adoece não é aquele que aparece aos olhos, mas o que se instala no coração. Ele tem nomes silenciosos: medo, rejeição, culpa, abandono. E cada um deles, noite após noite, tenta ocupar um espaço dentro de você que pertence somente à paz de Deus. O medo paralisa. Ele cria cenários catastróficos que talvez nunca aconteçam. Ele prende sua respiração, aperta seu peito, acelera sua mente. Ele te convence de que você está em perigo mesmo quando está em segurança. E à noite, quando o mundo se cala, o medo encontra seu palco perfeito. Ele sussurra mentiras através de pensamentos intrusivos, lembranças repentinamente vívidas, palpitações que não têm explicação. Mas o medo não é apenas sensação, é estratégia. Ele tenta te afastar da confiança em Deus. A rejeição também é um tipo de mal silencioso. Ela carrega a marca de algo que você viveu e nunca esqueceu. Uma palavra, um abandono, uma humilhação, uma ausência. A rejeição cria uma ferida que se abre sempre que a noite cai. Ela te convence de que não é digno de amor, não é suficiente, não é querido. Ela coloca máscaras emocionais, rouba a capacidade de receber afeto e até influencia a forma como você se relaciona com Deus. A alma rejeitada imagina que Deus também a rejeita, mas isso nunca foi verdade. A culpa é uma sombra que se arrasta atrás de você. Ela revive erros antigos,
decisões que você não consegue perdoar em si mesmo, momentos que gostaria de apagar. Ela te prende a um passado que Deus já perdoou, mas que sua mente continua repetindo como um castigo interminável. A culpa rouba o sono, desgasta a alma, corrói a identidade. Ela diz que você não merece descanso, mas Deus diz: o meu perdão é maior. O abandono é talvez o mais profundo de todos. Ele cria um vazio que nada parece preencher. É como um eco que se repete dentro da alma. Você está sozinho. Mesmo cercado por pessoas, quem já viveu abandono sente um tipo de dor que se ativa no silêncio. A noite desperta essa sensação como se ela estivesse dormindo durante o dia. O abandono cria um buraco que só a presença de Deus pode ocupar, porque Ele é o único que nunca vai embora. Esses são os nomes do mal que se esconde nas emoções. Eles não aparecem como inimigos externos, mas como companhias internas que você nunca convidou. Mas o Salmo 91 declara que quem se refugia no Altíssimo está protegido desses exércitos invisíveis. Deus não apenas guarda sua vida, Ele cura seus traumas. Ele não apenas afasta o mal externo, Ele confronta o mal que tenta morar dentro de você. Ele não apenas te cobre, Ele te restaura. Você não precisa esconder essas emoções de Deus. Ele já viu todas elas. Ele conhece cada lágrima que você engoliu. Ele reconhece cada silêncio que você suportou. E Ele não condena. Ele acolhe. Deus está pronto para te curar nesses lugares que você nunca conseguiu tocar sozinho. Porque o mal tem muitos nomes silenciosos, mas Deus tem um nome acima de todos: refúgio. E é nesse nome que sua alma encontra descanso. Por que Deus permite que o mal se aproxime se Ele prometeu proteção? Essa talvez seja uma das perguntas mais profundas que a alma humana já fez. Se Deus prometeu proteção, por que ainda sentimos medo? Se Ele disse que estaria conosco, por que ainda enfrentamos noites escuras? Se Ele declarou que nos guardaria, por que o mal às vezes parece tão perto? Essa tensão entre promessa e experiência é uma das maiores batalhas da fé. E é justamente nesse ponto que o Salmo 91 se torna mais revelador do que nunca. Deus nunca prometeu que você não veria o mal. Ele prometeu que o mal não teria domínio sobre você. Ele não prometeu ausência de ataques, prometeu limites para eles. Ele não prometeu que o inimigo não tentaria chegar perto. Prometeu que ele não iria te tocar sem permissão. A proteção divina não significa viver numa bolha intocável. Significa que você está guardado mesmo quando o perigo se aproxima. Significa que nada toca sua vida sem antes passar pelo crivo da soberania de Deus. Às vezes, Deus permite que o mal se aproxime não para te destruir, mas para te revelar, para expor fragilidades que você não admitiria sozinho, para mostrar medos que você enterrou, para te ensinar a depender dele de forma mais profunda, para amadurecer sua fé, fortalecer sua identidade, purificar sua alma. O mal que se aproxima muitas vezes é apenas o cenário onde Deus mostra que o abrigo dele é real. Ele não quer que você o conheça apenas pelo que escuta, mas pelo que vive. E muitas vezes é na noite mais escura que você descobre a luz mais clara. Há situações que Deus permite para impedir coisas maiores que você não percebe. Há dores que Ele usa para evitar quedas que você não vê. Há ataques que Ele transforma em caminhos para a cura. O mal chega perto, mas não entra. Se aproxima, mas não toca. Assusta, mas não vence. A proteção divina não é ausência de perigo. É vitória garantida apesar dele. É como se Deus dissesse: eu permito a aproximação para te fazer crescer, mas não permito o impacto para não te destruir. A Bíblia está cheia desses momentos. José sofreu injustamente, mas tudo serviu para o bem. Daniel foi lançado na cova, mas saiu ileso. Os discípulos enfrentaram tempestades, mas descobriram que o vento obedece à voz de Jesus. Em cada história, Deus não impediu o mal de se aproximar. Ele impediu o mal de triunfar. E na sua vida será assim também. A sensação de ameaça não é sinal de abandono, é sinal de treinamento espiritual. Quando você sente o mal se aproximando, não significa que Deus está distante.
significa que Deus está trabalhando mais perto do que nunca. Ele está ensinando você a confiar na proteção dele, não nas circunstâncias. A depender da voz dele, não do que você sente. A descansar na sombra dele, não na ausência de problemas. Ele não te livrou da noite, mas prometeu ser luz dentro dela. Ele não te poupou da batalha, mas prometeu a vitória. Você não está desprotegido. Você não está vulnerável. Você não está só. O mal que tenta te assustar hoje será testemunho da fidelidade de Deus amanhã. Porque Ele não falha. Ele não retrocede. Ele não te abandona. Ele te guarda, até quando você não percebe. E tudo o que Ele permite tem um propósito. Até o que assusta, até o que desafia, até o que dói. No fim, tudo servirá para fortalecer sua fé e revelar quem sempre esteve no controle. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto você dorme, Ele age. Há coisas acontecendo agora, neste exato instante, que você não vê. Há movimentos invisíveis, batalhas sendo vencidas, perigos desviados, respostas sendo encaminhadas. Enquanto você tenta entender a própria vida, Deus está organizando os bastidores dela. Enquanto você luta para se manter firme, Ele está sustentando o que você não consegue segurar. Enquanto você se deita exausto, achando que nada muda, o céu inteiro está em movimento por sua causa. Porque Deus trabalha no turno da noite. Quando você dorme, Ele não dorme. Quando você descansa, Ele age. Quando você se rende, Ele avança. É por isso que o Salmo 121 declara que o guarda de Israel jamais dorme, porque você precisa descansar para viver, mas Ele vive para guardar você. E essa verdade começa a fazer sentido quando você olha para tudo o que já enfrentou e percebe. Você já passou por noites que teria jurado que não suportaria, mas suportou. Já enfrentou medos que pareciam maiores do que a sua fé, mas venceu. Já atravessou silêncios que pareciam definitivos, mas descobriu que Deus estava trabalhando no invisível. A noite é o momento em que tudo parece parado, mas espiritualmente é quando Deus realiza alguns dos seus maiores atos. Ele restaura, limpa, cura, reorganiza, liberta. Há respostas que Ele só entrega quando você para de lutar e simplesmente dorme. Há revelações que só chegam quando o coração finalmente se acalma. Há curas emocionais que só acontecem quando você desce aos lugares mais profundos dentro de você. E esses lugares costumam se abrir durante a noite. O Salmo 91 fala dos anjos que recebem ordens ao seu respeito. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Há anjos ministrando sobre sua mente enquanto você dorme. Há proteção ao redor da sua casa que você nunca viu com os olhos naturais. Há livramentos que aconteceram em minutos que você sequer percebeu. Há perigos que foram interceptados antes mesmo de chegarem até você. Deus trabalha no invisível, porque é lá que o mal tenta agir, e ele sempre chega primeiro. Talvez você ache que está sozinho no seu quarto, lutando contra pensamentos que insistem em voltar, tentando manter a coragem em noites que parecem mais longas do que deveriam. Mas você não está sozinho. O Deus que vê no escuro está ali. O Deus que ouve sem palavras está ali. O Deus que guarda sem que você peça está ali. Ele está cercando a sua cama. Está vigiando o seu descanso. Está colocando coisas no lugar dentro da sua alma. Está preparando o dia de amanhã enquanto você tenta sobreviver ao hoje. Há algo poderoso em entender isso. Você não precisa estar acordado para Deus agir. Ele age enquanto você dorme. Ele resolve enquanto você descansa. Ele protege enquanto você fecha os olhos. A sua parte é confiar. A parte dele é trabalhar. E ele faz a parte dele com perfeição. Sempre. Então hoje, quando você deitar, respire fundo e lembre-se, você não está entrando na noite sozinho. Você está sendo acompanhado por um Deus que nunca perde uma batalha, nunca chega atrasado, nunca abandona o seu posto. O turno dele não tem fim. E enquanto você dorme, ele age. Se o mal não dorme, a sua fé também não pode descansar sem Deus. A noite sempre foi símbolo de vulnerabilidade. Quando tudo fica escuro,
quando os sons diminuem, quando as horas avançam lentamente, é fácil acreditar que estamos sozinhos. É fácil pensar que o mal tem vantagem, que a ansiedade tem força, que a mente tem poder demais e você tem poder de menos. Mas agora você sabe, a noite não é território do medo, é território de Deus, porque se o mal não dorme, o seu Deus também não. E se ele não dorme, então você pode. Você passou por cada parte desta jornada entendendo algo essencial. Existe um abrigo disponível para você, não um abrigo emocional que depende do seu estado de espírito, não um abrigo psicológico que depende de técnicas, mas um abrigo eterno, construído pela fidelidade de Deus. Um lugar onde as sombras não governam, onde a ansiedade perde voz, onde o medo não dita o ritmo da sua alma. Esse lugar não é um local físico, é uma presença. É o próprio Deus te cobrindo com suas asas, te guardando com seu zelo, te abraçando com um amor que não tem hora, limite ou condição. O Salmo 91 não promete que o mal não tentará se aproximar. Ele promete que quando tentar, não terá domínio, não terá acesso, não terá vitória. Porque a proteção de Deus não é teoria, é realidade. A paz que ele oferece não é ilusão, é fundamento. A sombra do Onipotente não é metáfora, é abrigo real para mentes cansadas, corações feridos e almas que procuram descanso. E esse descanso está disponível agora, não quando sua vida melhorar, mas quando seu coração confiar. Você não precisa esperar que o medo desapareça para descansar. Você descansa e o medo perde força. Você não precisa esperar que os pensamentos parem para ter paz. Você encontra paz e os pensamentos se reorganizam. Você não precisa esperar que a noite seja menos escura. A luz de Deus entra primeiro, porque a fé não dorme. Ela vigia, ela protege, ela sustenta. Ela respira dentro de você mesmo quando tudo parece desmoronar. Agora é o momento de entregar, verdadeiramente, tudo o que ainda pesa. Dizer com sinceridade: Senhor, eu escolho habitar no teu abrigo. Eu escolho descansar sob a tua sombra. Eu escolho confiar, mesmo cansado. E enquanto você faz essa entrega, algo muda. Não do lado de fora, mas do lado de dentro. Sua alma entende que não está mais lutando sozinha. O Espírito Santo começa a reorganizar tudo o que estava disperso. A paz começa a ocupar lugares que antes eram dominados pelo medo. A presença de Deus se torna a luz que o mal não consegue apagar. E agora, enquanto a noite continua lá fora, uma nova madrugada começa dentro de você. Uma madrugada de descanso, de alívio, de rendição. A guerra não é vencida pelo esforço, mas pela entrega. E quem se entrega ao abrigo do Altíssimo nunca termina a noite da mesma forma que começou. A fé desperta, a alma respira, a paz floresce, e o mal, por mais insistente que seja, simplesmente não encontra mais lugar para permanecer. Se o mal não dorme, você não precisa temer, porque o Deus que guarda o seu sono vela por você até o amanhecer.